Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis, o princípio. Mensagem 9: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Leitura da Bíblia, Gênesis 2, versículos 8 e 9. Antes de entrar na mensagem, gostaria de comentar o que essa semana nós temos trabalhado forte desde a última conferência no Chile. Eu queria falar um pouco sobre as faixas etárias para que o Senhor possa usar bem a sua igreja para lutar pelo seu reino e trazer o nosso Senhor, amado Senhor Jesus, de volta. Eu queria ler com vocês a 1 Crônicas 26, o irmão me mandou esses dois versículos. Versículo 30. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão, para o ocidente, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Jerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes de Jazé em Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Irmãos, o rei Davi representa o nosso Senhor Jesus, que veio para reinar sobre o reino dos céus e também para encabeçar todas as coisas conforme revelado como mistério da vontade de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, tanto as da terra como as dos céus. E assim a igreja tem essa função de coroar nosso Senhor Jesus, Rei, sobre toda a terra e sobre todas as coisas. Por isso, primeiramente, Ele precisa reinar aqui na igreja e também aqui na terra. Por isso nós pregamos o Evangelho do Reino, justamente para que Cristo possa reinar aqui na terra, reinar primeiramente na sua igreja. E devemos encarar todo esse trabalho que está por fazer, está por terminar, que é estabelecer o reino de Deus e entronizar Cristo como Rei Davi. Temos um empreendimento a fazer. Então nós, de um lado, estamos envolvidos em assuntos espirituais, seguindo a palavra do Senhor, e estamos avançando, na obra de Deus. E a obra de Deus, na verdade, é um empreendimento, é um negócio de Deus. O Novo Testamento tem a palavra oikonomia. A economia de Deus, na verdade, é uma obra que Deus está por fazer, que é encabeçar Cristo sobre todas as coisas,
E esse trabalho, essa obra é um empreendimento, é um negócio. A economia de Deus é um negócio. Portanto, irmãos, nesse negócio de Deus, não estou me referindo em transações financeiras, mas, irmãos, é de executar a obra de Deus, que é entronizar Cristo, né, sobre todas as coisas. Nesse negócio, irmão, nós temos que encarar que Deus precisa de pessoas com a cabeça administrativa para que possa, né, gerir esse negócio. Quem acompanhou a live de ontem, eu falei rapidamente sobre a vida de José. E José, aos 17 anos, ele foi vendido para o Egito e ele passou a aprender, a empreender, a administrar, para depois ser usado na administração dos negócios de Deus. E ele foi vendido para a casa de Potifar, um oficial egípcio, e Deus era com ele. Ele foi tão bem, prosperava, e Potifar entregou toda a sua casa para ele administrar. Ele estava em momentos de aprendizagem em como administrar para ser útil na casa de Deus. E depois ele foi lançado em cárcere, e em cárcere o carcereiro viu que ele era um excelente administrador, entregou todo o cárcere, todos os presos, para que ele administrasse. E por fim, ele foi alçado para ser o administrador principal do Egito, e eu acredito já tendo por volta dos 30 anos de idade. Portanto, irmãos, esses últimos tempos, desde antes do Chile, no Chile e até agora, a minha preocupação, irmãos, é envolver os irmãos que eu chamei de valentes de Davi. O Senhor precisa que vocês, nessa faixa etária, eu vou chamar de a faixa etária desde 30 anos de idade até 49 anos de idade. Essa faixa etária é a faixa etária dos valentes de Davi. E aqui está a prova bíblica. Versículo 30, vocês leram: são homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel. Superintendência, né? Eles são os intendentes, tá? Então eles são os administradores dos negócios do rei. Então nós precisamos, na verdade, todas as empresas precisam ter, né, nessa faixa etária, executivos que executam os negócios da empresa, e também acima de 50 anos de idade já estão os do conselho administrativo, tá? Abaixo de 50 anos faz parte do quadro executivo, incluindo a diretoria executiva, e acima de 50 anos estará, né, fazendo parte do conselho administrativo, que dão direção, que dão a solidez, né, para o empreendimento. Então eu não estou deixando tranquilos os nossos irmãos que têm essa faixa etária de 30 anos até 49 anos, até que todos sejam engajados no empreendimento de Deus. Deus precisa de vocês. Deus precisa de vocês. Deus quer que vocês sejam superintendentes, ou vocês sejam intendentes, executivos dos negócios de Deus. Que tal? Deus precisa de vocês como executivos do negócio de Deus. Por isso, você vai dizer: eu não tenho tempo, sou muito ocupado no meu trabalho. É verdade. Quanto mais você, né, tem boa experiência
executiva, você é muito solicitado na sua empresa, praticamente não tem tempo, mas irmãos, nós temos vários exemplos aqui conosco, de irmãos também não tinham tempo, mas quando começaram a acompanhar de perto a palavra, eles se arriscaram uma vez, por exemplo, de ir para uma conferência regional, né, compraram passagem de avião e foram para lá, irmãos, nunca mais pararam. O Senhor foi dando tempo para eles e não deixou cair também a sua eficiência do lado profissional. Portanto, irmãos, nós precisamos dessa faixa etária, mesmo que vocês sejam colportores, vocês escolheram um caminho de ser missionários. Nessa faixa etária, irmãos, vocês precisam ter a função executiva, a função de administrar pessoas, a equipe de missionários, a equipe de comportores que trabalham para o Senhor, precisam de administração e também precisa de administração financeira. Nós temos os custos, né, para manter esse quadro trabalhando para o Senhor. Nós temos que administrar bem o dinheiro do Senhor. Que tal? Vocês respondem a esse chamamento? Vocês nessa faixa etária não chegaram até o dia de hoje para serem somente úteis no mundo. Vocês, se eu deu toda a experiência para vocês, é para vocês serem úteis na obra do Senhor. Aí, abaixo disso, a faixa etária é 18 até 29 anos. 18 a 29 anos, irmãos, já são os juniores em preparação para serem executivos. Certo ou não? Você que tem 18 anos de idade, você escolheu servir ao Senhor, você está sendo preparado para executar, ser executivo na obra do Senhor, aprendendo a administrar as coisas do Senhor. E se você escolheu a vida estudantil, completar o 3º grau, né, e também seguir a carreira profissional, faça meio ano ou um ano do SEAP, para você ser preparado para daqui para frente, irmãos, qualquer profissão que você conclua, um diploma de médico, de advogado, de engenheiro, mas você é um que luta pelo reino do Senhor para todo sempre. Você não é para apenas ser útil no mundo, você é para trabalhar para entronizar o rei Davi, que é entronizar nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, dos 18 anos até 29 anos, vocês são os que estão sendo preparados para administrar as coisas do Senhor, e os de 12 anos, com uma tolerância para 11, né, na conferência de jovens, 12 anos até 17 anos, vocês estão na casa de adolescentes para serem preparados já, porque a casa de adolescentes já tem um ambiente de SEAP, preparando para ser um que vai lutar pelo reino, prega o evangelho do reino, né, para trazer o Senhor de volta. E você que estiver abaixo disso, você é um pré-adolescente, né, talvez desde 6 anos de idade até 11 anos de idade, já tem uma aspiração muito grande de vocês entrarem na casa de adolescente e participar de todas as atividades. E eu acredito que as nossas crianças abaixo de 5 anos de idade, irmão, todas elas já estão agitadas, né? Estão agitadas com a palavra, com grito de guerra, né? Às vezes até, né, uma criança de 3 anos, 4 anos de idade nem sabe ler, sabe puxar um grito de guerra que eu não sei puxar, né? Então, irmãos, que maravilha, né? O Senhor está realmente levantando um exército de soldados e também de executivos, de administradores para os negócios do Senhor. Por isso o versículo 32 fala: seus irmãos homens valentes, 2.700 chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre Rubenitas, os Gaditas e meia tribo dos Manassitas. Quer dizer, é onde ficou do outro lado do Jordão. São 2 tribos e meia que ficaram lá. Juntando tudo, nós temos esses valentes de Davi
para serem executivos, tá bom? E para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém? Dito isso, vamos entrar na mensagem. Vamos para Gênesis 2, versículos 8 e 9. Vamos trabalhar para o Senhor? A nossa vida só faz sentido, irmãos, se nós engajarmos nessa luta pelo reino, né? Do contrário, irmão, não faz sentido, ainda que sejamos prósperos na nossa vida secular, tenhamos muitos bens, muito patrimônio, muito dinheiro, vivemos uma vida confortável, irmãos, ainda nós vamos perceber que há um vazio aqui dentro de nós, né? Tudo é vaidade, tudo isso é vaidade. Então nós temos que nos engajar, irmãos, na luta pelo reino do Senhor. Vamos lá, capítulo 2, versículos 8 e 9, vocês já leram. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Éden, a palavra Éden, jardim do Éden, a palavra Éden em hebraico significa prazer. Nesse jardim, Deus fez brotar toda sorte, né, de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Isso mostra o quê? Deus quer fazer feliz o homem que criou, ter prazer na sua presença e no ambiente que Ele criou especialmente para o homem. Deus não quer ver o homem triste, Deus quer ver o homem alegre, Deus quer ver o homem feliz, feliz na sua presença, tá? Então, vamos dar uma olhada em alguns versículos. Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos servir ao Senhor com alegria, sempre cantando, sempre cantarolando, né? Filipenses 4:4. Senhor Jesus, vamos lá. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmão, Deus quer ver você alegre. Não quer ver o seu semblante caído, né? Triste. Deus quer ver você alegre. 1 Tessalonicenses 5:16. 1 Tessalonicenses 5:16, um versículo curto. Regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre. Irmão, esteja sempre alegre, é o que Deus quer, né? Em Provérbios capítulo 8, nós vimos uma coisa que antigamente a gente não conseguia ver, uma coisa maravilhosa, né? Provérbios 8, versículo 30. Então eu estava com ele, esse eu aqui é o Filho, Cristo. Eu estava com ele, ou ele é o Pai, né? O Cristo, o Filho, estava com Deus, o Pai, tá? E era seu arquiteto. Ele projetava tudo que o Pai deseja, tá? Dia após dia eu era as suas delícias, e folgando perante ele em todo o tempo. Irmãos, Deus é um Deus de alegria.
Deus é um Deus feliz. Antigamente a gente falava, pregava, também eu cheguei a pregar, que Deus estava sozinho, coitadinho, sozinho, solitário, né? E por isso que Ele criou o homem para sua companhia. Não, aqui na verdade Deus, Ele mesmo vivia feliz. O Pai e o Filho viviam em maior alegria, tá? Aqui diz, eu vivia, né? Como é que é? Eu estava com Ele dia após dia, eu era as suas delícias, né? Era o seu deleite, era a sua alegria, o seu prazer, né? O filho era o prazer do pai e folgando perante ele em todo o tempo, estava alegre todo o tempo diante do Pai. Irmãos, Deus é um Deus de alegria. Entre o Pai e o Filho tinha uma relação de muita alegria, muito prazer, tá? Mas Ele quis, olha só que sorte nossa, né? Ele quis então introduzir o homem na sua vida de alegria, tá? Aqui diz no versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, tá? Não tinha, o mundo foi criado depois, na eternidade estava só o pai e o filho, mas agora Deus criou o mundo, e quando Deus criou o mundo, aqui diz, regozijando-me no seu mundo habitável, ele até o mundo que Ele criou, né, o filho se regozijava, tinha alegria, né? Por quê? Porque ele estava achando as suas delícias com os filhos dos homens. A presença do homem alegra Deus. Deus nos criou para viver uma vida de prazer, de alegria, porque nosso Deus é um Deus de alegria. Irmãos, Deus, né? Ó Senhor Jesus, nós realmente precisamos mudar o nosso conceito. Um Deus castigador, né? Quando fazemos uma coisa errada, Deus castiga. Claro, Deus é Deus de justiça, mas Deus, por definição, é um Deus de alegria. Por isso Ele criou o homem, né, e nos colocou no jardim do Éden. Éden significa prazer, tá? Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, até as árvores que Deus criou, Ele se preocupou em que elas sejam agradáveis à vista do homem. Você já pensou se o que nós mais enxergamos, irmãos, no nosso dia a dia, é a vegetação, certo? E a vegetação não dá um descanso à vista. Quando você olha para aquele verde do campo, das árvores, não descansa, a sua vista não descansa, e não é monotônico, né? Não é todo mundo, não é o mesmo tom de verde, são tonalidades diferentes de verde, tom sobre tom. Que coisa mais linda, não é isso? Então Deus fez questão de fazer as árvores agradáveis à nossa vista, porque Deus quer nos dar alegria. Deus quer ver você feliz, tá? E por outro lado, de estômago vazio ninguém é feliz, né, Jones? Então, aonde está? Agradáveis à vista e boas para alimento. Então, as árvores eram boas para alimentar o homem, para a sobrevivência física do homem. Então, de barriga cheia, nós ficamos mais alegres, certo? Mais felizes. Então, Ele fez questão de satisfazer a nossa alma e satisfazer o nosso corpo, mas também Ele quer satisfazer o nosso espírito, que Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim, tá? Então isso significa Deus quer ser a fonte da nossa alegria. Mas vamos devagar, tá? Vamos lá. Aí vamos ver frase por frase aqui, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Sabe,
é interessante, para mim, um jardim não tem direção, certo? Um jardim tal, mas esse jardim que Deus criou está direcionado para o Oriente. O que é direção para o Oriente? Você já percebeu que o tabernáculo que Deus mandou construir, falou para o Moisés, pediu para o filho de Israel edificarem um tabernáculo, o tabernáculo era voltado também para o Oriente. A entrada era voltada para o Oriente. Tá? E também o templo que Salomão construiu, o templo também era voltado para o Oriente. Por que será isso? Porque tudo que Deus faz, Ele faz as coisas voltarem para o Oriente. O que é o Oriente? O que o Oriente tem de tão especial? Para que lado você vai contemplar o nascer do sol? Vai para o Ocidente? Não, para o Oriente. Para o lado leste. Sabe que o Oriente é leste, né? Adolescente sabe não? Oriente é leste, tá? Ocidente é oeste, tá? Então, se você quer ver o nascer do sol, não sei que lado que é o nascer do sol aqui, né? Do que lado que é o leste aqui? É para cá? Para cá? É? Para cá, olha, um indica para cá, outro indica para lá. Ó. É? Leste aqui? 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 Tá. Aqui, né? Então, o sol nasce ali. Então, o povo de Deus tem que ser voltado para cá, ó. O que você está esperando? Esperando o sol. Você está esperando o nascer do sol. Você não é filho do dia. Você não é da noite. Você espera quem? Você espera o dia chegar. E o dia chega com o sol. Certo? Então, irmão, nós sempre esperamos o sol, sempre esperamos amanhã, o amanhecer, nós sempre esperamos o dia chegar. E principalmente nós hoje, a igreja vive hoje na noite, numa noite escura, mas nós não somos da noite, nós somos do dia. Então a nossa esperança de quem é do dia, esperança é esperar o nascer do sol. Eu espero a vinda do Senhor. Eu faço parte dos que amam a volta do Senhor. Por isso, irmãos, quando Cristo nasceu, em Lucas 1:78, já lemos várias vezes, mas eu vou ler mais uma vez. Lucas 1:78, Zacarias, pai de João Batista, profetizou, dizendo aqui, ó, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então, quem espera o sol nascente das alturas chegar, vive voltado para onde nasce o sol, certo? Então nós somos um povo que é voltado para o nascer do sol. Você não espera o Senhor, a chegada do sol, você não espera amanhecer, não espera chegar Cristo, E também, quando o Senhor voltar pela segunda vez, virá também como um sol. Malaquias 4:2, dá uma olhada. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Irmãos, ele virá como o sol, da justiça. Dessa vez
né? Primeiramente ele nasceu como sol nascendo das alturas para visitar o homem, agora nascerá como sol da justiça, para executar justiça e o seu juízo aqui na terra. Então, irmãos, isso indica que o homem deve sempre esperar a direção, o suprimento, a salvação e o cumprimento da vontade de Deus, como se aguarda o dia amanhecer. Ou a sua esperança está em você ganhar mais dinheiro, ou está em você ganhar uma promoção, ou você está mais aguardando próximas férias para ir para algum lugar que você sempre quis ir, né? Qual é a sua esperança? O que você realmente espera? Irmão, não espere nessas coisas fúteis, nessas coisas temporárias, né? Vamos esperar, irmãos, o que realmente vale a pena esperar. Nós esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Por isso, irmãos, em Salmo 37:9, Salmo 37:9, que diz: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Porque Cristo virá para herdar a terra, e nós que esperamos a vinda dele, nós também herdaremos a terra, juntamente com Cristo. Então, por isso nós esperamos a vinda dele. Irmão, a sua esperança não esteja você adquirir um apartamento hoje, adquirir uma terra aqui, né, uma fazenda lá. Irmãos, você vai possuir toda a terra. Então vamos esperar a vinda de quem vai nos fazer herdar toda a terra, né? Ó Senhor Jesus. E nós, Salmo 40, versículo 31. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Não tem 31. Então vamos para 2 Timóteo 4:8, que todos conhecem, tá? 2 Timóteo 4. Você quer ser como Paulo? Mesmo que ele tenha partido depois de uma vida árdua de servir ao Senhor, no meio de tanta oposição, mas ele partiu tranquilo, feliz, e sabendo que ele cumpriu a sua função, né? Então, 2 Timóteo 4:8, eu vou ler desde o versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, quando o dia amanhecer. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você faz parte desse grupo? 2 Pedro 3:11. Senhor Jesus. 2 Pedro. Hoje estou muito lento para folhear aqui, viu? 3:11. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e a obra que nela existem serão atingidas. Tudo isso vai ser destruído. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. São os que esperam a volta do Senhor. Você tem que armar sua tenda, sua casa em direção ao Oriente.
a sua vida, a sua família tem que ser em função de esperar a volta do Senhor. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Irmãos, a nossa esperança está no novo céu e na nova terra. Ó Senhor Jesus. Por isso, vamos voltar lá para Gênesis 2, né? Deixa eu beber um pouco de água, senão alguns vão me escrever se não está bebendo água. Gênesis 2, né? Eu disse, né? E Deus pôs o homem no jardim que havia formado. Isso indica que o jardim foi feito para o homem viver na presença de Deus. O jardim do Éden, onde tem a presença de Deus. O homem é feliz, só é feliz por causa da presença de Deus. Não é meramente árvores agradáveis à vista satisfaz o homem. Não é meramente comida na barriga satisfaz o homem. Irmão, quem realmente satisfaz o homem, irmãos, é a presença de Deus e a sua palavra. Tá? Então, aí sim, nós vivemos numa esfera de alegria e de prazer. E por outro lado, irmãos, capítulo 2, versículo 5, né? Deus pôs o homem no jardim, é para trabalhar, é para cultivar o jardim, tá? Primeiramente, vamos ler Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para quê? Para descansar, deitar na rede, tomar um suco de laranja e fazer nada. Não, é para o cultivar e para o guardar. São duas coisas. Uma é suprir vida, fazer a vida crescer, e por outro lado, proteger, né, o jardim dos intrusos, dos invasores que venham a danificar o jardim. Irmão, hoje é a mesma coisa. Qual é a sua função? A sua função aqui, irmãos, é cultivar a vida. Por que você manda imersão? Você quer cultivar a vida. É ou não é? É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Porque você vai para a rua pregar o evangelho do reino, é para cultivar a vida. E guardar, nós temos que guardar, todos temos que guardar o muro na frente da sua casa, para que Satanás, seus ataques, os opositores da igreja, não passem do muro para dentro, né? Isso é guardar o jardim. E também, capítulo 2, versículo 5, eu falei no Chile, tá? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Quer dizer, Deus já havia criado no terceiro dia relva, que é principalmente para pasto para os animais, né? Então, relva, ervas e também árvores. E só que aqui diz que Deus, como Deus não mandou chuva ainda, então não havia nenhuma planta tenha brotado, né? E por que Deus não mandou a chuva? Porque o homem não foi criado ainda para lavrar o solo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus só manda a chuva quando tiver homem disposto a trabalhar na terra. Então não reclame que a sua igreja não vai para frente, não tem a benção.
Aqui todo mundo é complicado. Aqui não, parece que não tem uma maldição, não vai para frente. Não vai para frente porque você não quer trabalhar. Se você estiver disposto a trabalhar, Deus manda chuva. Quando Deus manda chuva, e a chuva significa a bênção do Senhor. Para você estar disposto a trabalhar, você precisa aprender a lição de emancipação. Quer dizer, você não pode mais ter aquela atitude de passiva. Ah, ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Por que você não faz? Não é isso? Por que você não faz alguma coisa confiando, crendo na palavra que você recebe toda semana, e aplica a palavra e faz alguma coisa? Não tem adolescentes, vai na rua procurar adolescentes, não é? Em qualquer rua aí, dos bairros mais afastados, você vê criança ainda jogando bola na rua, não? Você não pode parar um joguinho de bola dos adolescentes e fazer imersão com elas e fazerem grito de guerra com eles, E aí você começa com 1, 2, 3, 4 adolescentes. Isso já vai mudar a vida da igreja da sua cidade. Por isso, irmãos, se você estiver disposto a trabalhar, o Senhor vai mandar bênção. O Senhor mandando a bênção, vai brotar, a planta no jardim que Deus te deu para cuidar, tá bom? Então é isso. E no final, irmãos, eu disse, não é só para satisfazer a vista, satisfazer o corpo com alimento, mas Deus quer satisfazer o homem sendo a árvore da vida, tá? Então aqui diz, final do versículo 9, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus pôs a árvore da vida no meio do jardim, indicando que essa árvore, a árvore da vida, é o item principal do Éden. Porque o Éden é Éden? Porque o Éden é prazer? Porque o Éden vai trazer alegria? Tudo é porque ali no meio do jardim está a árvore da vida. Essa vida vai trazer prazer, essa vida vai trazer felicidade, essa vida vai trazer verdadeira alegria para o homem. Você acredita nisso? Muitas vezes o homem sem a árvore da vida, a sua vida é triste. Isso é problema, O seu casamento está falindo. No começo, quando você se casou, o seu cônjuge, era a maior esperança você viver uma vida alegre com ele ou com ela, não é isso? Mas com o passar dos anos, você vê que o príncipe vira um sapo, E a princesa, não vou dizer bruxa, mas, a princesa não é mais aquela, E aí você vai apelar para um psicólogo, e o psicólogo vai falar para você, se você não está feliz, vai para outra, parte para outra, seja feliz, Então muita gente foi enganado com essa frase, vai ser feliz, irmão? Aí descasa, vai procurar outro casamento, é a mesma coisa, você só vai pagar pensão a mais, Então, irmãos, ninguém consegue ser feliz sem a árvore da vida. Você está alegre aqui por causa da árvore da vida. E a palavra e a presença de Deus é que traz o jardim do Éden. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu li lá no Chile, não é isso? É Isaías 51, foi isso? Foi não? Vocês não sabem, Foi sim. Eu li lá em Isaías 51, versículo 2 e 3. Olhai para Abraão, porque Abraão era um buscador. Ele não buscava as coisas terrenas. Ele só queria encontrar o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Porque o dia que encontrasse o Deus todo-poderoso, ele ia entender porque ele criou os céus e a terra. E entregaria toda a vida a ele, porque ele é todo-poderoso e ele pode suprir tudo que o homem precisa. Não é assim? Então olhai para Abraão e a Sara, que vos deu a luz, porque era ele o único. Abraão era o único que buscava na sua geração. Hoje, nessa geração, irmãos, Deus quer fazer de você um buscador.
como Abraão, tá? Quando eu o chamei, ele era único, e eu o abençoei e o multipliquei. Irmãos, graças ao Senhor, a igreja, esse Abraão, que Deus abençoou, Deus chamou, abençoou e gerou a igreja no dia de Pentecostes. E realmente a vida da igreja era um verdadeiro modelo de felicidade, né? Aqueles primeiros 6 anos da vida da igreja em Jerusalém, irmãos, ilustrado por Atos capítulo 2, versículo 42 até 47, irmãos, ali mostra que eles perseveravam na palavra dos apóstolos, tinham comunhão na palavra, irmãos, aí isso trazia toda uma vida de bênção. Primeiramente, irmãos, eles por causa dessa satisfação interior, a primeira coisa é o desapego às coisas materiais, né? Eles tinham tudo em comum, ninguém considerava que eram suas, né? As suas propriedades, suas riquezas, eles viviam tudo em comum. Quer dizer, primeira coisa que o efeito Abraão traz para nós, irmãos, as coisas aqui na terra não valem muita coisa não, né? Nós queremos servir ao Senhor. Então, assim, por isso, irmãos, precisamos de mais investidores do reino, né, amor? Mais, né? Já temos 700 irmãos, já querem chegar na conferência na Cesareia já, na outra semana já, para 800 cotas, não é isso? Mas eu falei para eles que é possível o Estado de São Paulo chegar a 1000, né? Então, desde que né, a gente tenha desapego às coisas da terra e nós investimos no negócio de Deus, tá? Que é a expansão do reino para trazer o Senhor de volta, tá bom? Bom, mãe, então Deus o abençoou e o multiplicou. Aí o versículo 3 é onde eu queria falar com vocês, porque o Senhor tem piedade de Sião. Sião, irmãos, é a parte do povo de Deus que luta pelo reino. Irmãos, depois dos 6 anos maravilhosos da vida da igreja em Jerusalém, pouco a pouco também se degradou. A igreja de Jerusalém voltou-se para o judaísmo. E o Senhor levantou Paulo e teve que pregar o evangelho puro, né, para os gentios, chegando até Europa. Mas vocês sabem que durante todo o tempo que Paulo pregava, levantando igrejas maravilhosas, e ia em encalço dele os judaizantes, danificando tudo o que ele fazia, tá? E no final das contas, em 2 Timóteo, quando nós vemos o capítulo 4 ali, irmãos, era o ano que ele foi martirizado e todos da Ásia o abandonaram. Quer dizer, o Senhor, durante todo o tempo, nesses 20 séculos da história da igreja, ele levantou um grupo de Sião, um grupo de pessoas que lutam pelo seu reino. Então, por isso que a linha dourada, né, durante todos os 20 séculos, nunca terminou, tá? Nunca terminou. Só que ficou muito fraca essa linha. Quando surgiram os valdenses, depois do século 12, 13, né, e que lutavam pela palavra de Deus pura sendo pregado aí para o povo, e eles foram fortemente reprimidos, né? Eles foram martirizados, exterminados. Quer dizer, Sião, que queria se levantar para lutar pelo reino, durante todos os 20 séculos, né, foi esmagado, foi, né, exterminado, né, pela toda essa oposição também dentro da igreja. E agora, irmãos, finalmente nós estamos no final dos 20 séculos da história da igreja, mas nós não podemos mais ficar dormindo. Está na hora de acordar, né? O Senhor está formando um grupo aqui de sionistas, tá? Nós estamos lutando por Sião, lutando pelo reino de Deus, reino de Cristo, né? Cristo se entronizar aqui na terra. Irmão, nós estamos lutando esse grupo de Sião, irmão. Finalmente o Senhor está restaurando. Restaurando como? Vamos ler? Porque o Senhor tem piedade de Sião. Terá piedade de todos os lugares assolados dela.
Todo lugar que Satanás assolou, ele quis acabar com os que lutam pelo reino, né? Pelo reino, ele quis matar, quis exterminar, né? A Inquisição veio para justamente taxar de hereges aqueles que lutavam pelo reino de Deus. Mas se tornou lugares assolados, se tornou deserto. Mas, irmãos, agora Deus quer abençoar Sião, né? E fará o seu deserto como Éden. Irmão, o Senhor fez trazer de volta o jardim do Éden no meio de nós. Sião agora, irmãos, voltou para o jardim do Éden, para o prazer. Embora nós estamos ainda lutando, tem muita luta ainda, para muita oposição, muita perseguição, muitos problemas. Mas, irmãos, nós temos a presença de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos o jardim do Éden, nós temos a alegria, nós temos a felicidade, né? E a sua solidão como o jardim do Senhor. Não estamos mais só. O Senhor é conosco. Estamos no jardim do Senhor, né? Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Aleluia! Estamos alegres. Temos lutas, mas estamos muito alegres, porque estamos no jardim de Deus, com a presença de Deus, com a sua palavra que nos alimenta dia a dia, nos dá direção. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, a árvore da vida é mencionado nesse início da Bíblia e também no capítulo 3, versículo 24, que não vou falar agora, que o caminho para a árvore da vida foi encerrado depois que o homem caiu, e volta a mencionar no último livro da Bíblia. Vamos dar uma olhada rápida, Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esse paraíso de Deus é o jardim do Éden, né? Árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E capítulo 22, no finalzinho da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 2. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, né? E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Também versículo 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Embora em toda a Bíblia só mencionou em Gênesis e no final em Apocalipse, mas nós podemos ver que no meio da Bíblia, em João capítulo 15, vocês se lembram ou não? O que fala João capítulo 15? Fala de uma árvore também, né? Essa árvore é a videira verdadeira. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, né? E, irmãos, Cristo é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, e os seus discípulos, na verdade, nós somos os ramos desta videira, ou não? Versículo 2 que diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto
ainda, né? Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Então, é isso, né? Acho que não tenho tempo de ler muita coisa, irmãos. E aquele que recebe, né? Tudo que Deus queria era tão simples. O homem ia até a árvore da vida e comer do fruto da árvore da vida, que representa Deus como vida, certo? Para que o homem pudesse escolher a árvore certa e ter Deus como a vida. Aí todo o plano de Deus, todo o negócio de Deus será executado por meio da vida de Deus, tá? Então, irmãos, Deus não está levantando a igreja aqui na terra como uma instituição religiosa. Nós não somos meramente uma instituição religiosa, não somos uma organização humana, nós somos uma videira. Cristo é a videira e nós somos os ramos, somos um organismo vivo, universal. Nesse mundo existe uma árvore que Cristo é essa videira, e Deus é agricultor. Sabe o que é agricultor? Agricultor é aquele que fornece, aquele que dá todas as condições para essa árvore crescer. Então, Deus, né, Ele fornece alimento, fornece chuva, fornece sol, fornece, né, adubo, nutrição, palavra, não é isso? Ele cuida, ele tira as ervas daninhas, ele cuida dessa videira verdadeira, que é a árvore da vida, porque essa árvore produz vida. Nós recebemos vida ao comê-la e também produzimos vida, né, a partir disso. E capítulo 15, né, versículo 5 diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, isso é muito importante, porque até hoje muitos cristãos não entenderam, ainda quer com seu próprio esforço produzir alguma coisa para Deus, dando fruto. Não dá fruto. O ramo só dá fruto se estiver ligado à videira, e sem a videira, irmãos, nós nada podemos fazer. Alguém pode falar: eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, eu, né, sei dar estudo bíblico, eu sei fazer, né, pregar a palavra. Irmãos, isso tudo sem estar ligado à videira, irmãos, nada vai resultar, não vai conseguir produzir fruto. Portanto, irmão, a melhor coisa é o que nós estamos fazendo hoje, correr atrás da palavra, amar a palavra e, né, através da palavra nós permanecemos na videira, né? Porque aqui fala, aqui versículo 7 ainda, João 15: se permanecerdes em mim, quer dizer, como nós conseguimos estar ligado à videira todo o tempo? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, como eu consigo estar todo o tempo ligado à videira? As palavras do Senhor estarem, né, habitando em mim, isto é, inculcada em mim. Por isso, irmãos, é tão importante fazer imersão, né, inculcar a palavra, grito de guerra e mandar uma imersão para outras pessoas, né, é isso, tá bom? Ó Senhor Jesus, e para não incorrer no mesmo erro de Lúcifer, que foi criado como o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura, cujo coração se corrompeu, né, pela soberba, e esse Lúcifer se tornou Satanás, o adversário de Deus. Isso, né, está em Ezequiel 28, versículo 12 e 17. Você quer ler? Vamos lá, vamos ler. Ezequiel 28. Por isso que eu quis dizer para vocês, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Mas teve uma criatura, foi criada com tanta perfeição, que ele achava que podia fazer tudo. Não pode fazer nada não, e não produz nada para Deus. Então, Ezequiel 28, versículo 12: filho do homem, levanta
uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Mas ele tem que lembrar que sem o Senhor ele nada pode fazer, tá? Ele não se lembrou disso. Aí no versículo 17, né? Pela multidão das tuas iniquidades, não, 17, né? Perdão. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Irmãos, cuidado com essa formosura, irmão, não é só beleza física. Essa formosura, irmãos, é toda a sua aparência. Quem olha para você admira. Como é que você tem tudo do bom e do melhor, eu não tenho, sabe? Então essa formosura representa tudo que os outros admiram. E sabedoria é capacidade. Eu sou capaz, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, eu sou, né? Eu sei fazer de tudo, tá? Irmãos, isso faz com que você se orgulhe, achando que você pode fazer muita coisa para Deus. Irmãos, o ramo, se não estiver ligado à videira, não pode fazer nada, nada. Por mais que tenha muita formosura, por mais que tenha muita capacidade, irmãos, não pode fazer nada, tá? Então, por isso, irmãos, Deus fez o povo. Vamos para Deuteronômio 8, vamos? Isso é importante, irmãos. Deus quer nos mostrar, irmãos, sem a árvore da vida, a gente não é nada. Pois nós precisamos buscar desesperadamente a árvore da vida. Porque com o tempo, você pode se achar alguma coisa. Eu vou dizer para vocês, né, acho que o Nilo, né, cadê o Nilo? O Nilo participou disso. A gente apacentava um grupo de empresários, certo? E toda quinta-feira a gente ia lá no Carrefour ali do Freguesia do Ó, né? A gente ia lá apacentar esses empresários. Irmãos, eu explicava a economia de Deus, a palavra de Deus, o plano de Deus, o reino de Deus, todas essas coisas. E todo almoço ali eu pegava um guardanapo e rabiscava para eles mostrar, né, o que Deus quer com o homem, tudo. E eles disputavam esse guardanapo, né? Cada um queria levar esse guardanapo, né? Então foi assim. Então assim, irmão, foram semanas e semanas, meses e meses de trabalho. Eles ficaram muito contentes por conhecer o plano de Deus, conhecer a economia de Deus, tal. Só que, irmão, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tal, como são empresários, são capazes, chegou uma hora, acharam que eles eram alguma coisa. Irmãos, é assim. Quando você entrou na vida da igreja, você não sabia de nada, não era nada, tudo era maravilhoso. Todo irmão que falava com você, você achava maravilhoso. Mas depois, com o tempo, você já tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, vida da igreja, você acha que você é alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa sem a árvore da vida. Irmão, sem a árvore da vida, nada podemos fazer. Não caia nesse erro. Não caia nesse erro, tá? Aí então, Deuteronômio 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Irmão, não estranhe quando alguma coisa acontece conosco, parece que Deus está nos castigando. Não, Deus na verdade está nos fazendo passar por uma situação difícil, é para provar o nosso coração. Provar, na verdade, provar para nós mesmos, para nós sabermos o que está no nosso coração. Quando as coisas estão muito confortáveis, nós achamos que está tudo bem, sabe, tudo bem. Mas quando a coisa aperta, quando vem a pressão, irmãos, é bom vir pressão, sabe? Nunca fique contente de viver numa zona de conforto. Quando vem a pressão, por isso, irmão, quando você não tem pressão, vai com os comportores na rua, vai para o SEAP,
finalmente 150 varões da região de São Paulo, né, foram para o SEAP. As varoas, né, as mulheres tomaram frente, foram em várias caravanas, foram muito ajudadas, e os varões não tomavam posição, né, mas finalmente foram. Irmãos, precisa ver o brilho no rosto de cada um. Realmente hoje de manhã eu vi um brilho diferente. Eles estão todos muito alegres. Irmãos, tiveram experiências maravilhosas. Irmãos, é isso. Nós, né, se a nossa vida está muito na zona de conforto, vai para o SEAP, vai para algum lugar, certo? Para você experimentar como é maravilhoso você passar por momentos de pressão. E no momento de pressão, irmão, você tem experiência maravilhosa com o Senhor. Na dependência da videira. É a videira que faz as coisas, né? E por outro lado também prova o que está no teu coração, tá? Então aqui diz, né? Esses 40 anos foram para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, se guardaria ou não a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, irmãos, é que nós sempre precisamos guardar. Muitas vezes a gente está tão graduado que nós vivemos sem a palavra do Senhor, né? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Irmão, você sequer vive, você tem tanta capacidade, pode fazer tanta coisa, mas sem a palavra de Deus, irmão, você nem vive, sequer vive. Por isso, irmão, como nós precisamos desesperadamente sempre voltar para a palavra do Senhor. Ela que nos dá direção, ela que nos alimenta, né? E também através das provações, nós percebemos o que está em nosso coração, tá? Aí, irmãos, vamos lá para... versículo 10: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, que não deixa a palavra, nunca. Não acho que a sua capacidade e suas experiências vão substituir a palavra. A palavra não é substituível, né? Então, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. No começo você não tinha isso. Agora, quando você tem tudo isso, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Irmão, nunca esqueça. Não confie na sua capacidade, não confie na sua experiência, não confie na sua lógica. Irmão, nós vamos sempre precisar depender da palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso sim viverá o homem. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Por isso, irmãos, o ramo precisa permanecer na videira. Eu vou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque tem muita coisa ainda para falar, tá? Então, vamos lá. E ali estavam no meio do jardim a árvore da vida. Só que Deus também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Por quê? Por que Deus colocou essa outra árvore? E ainda disse no versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque nosso Deus, Ele é muito grande, Ele não é mesquinho, Ele quer dar para o homem, né, liberdade de escolha. Eu vou deixar que a árvore da vida é o que você deve comer. Eu também vou deixar que a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Eu vou deixar aqui
Mas eu não vou um dia, você dizer, mas você não me deu escolha, né? Então Deus é tão grande que Ele dá alternativa para você. Mas Ele mostra o que é para fazer e o que não fazer, certo? Então não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Então, irmãos, eu vou dizer que o texto revela que a árvore do conhecimento do bem e do mal conduz o homem à morte. Ora, se a árvore principal é a árvore da vida, e a outra árvore que Deus deixou e disse para não comer, é da árvore, até o nome é complicado, árvore do conhecimento do bem e do mal, e é certamente se você está em oposição à vida, então essa árvore conduz à morte. Uma é a árvore da vida, outra é a árvore da morte. Se você comer, a árvore da vida, se você comer, vai ter vida. A árvore da morte, se você comer, vai morrer. A árvore da morte, tá? Então, irmãos, a árvore da vida, né? O conhecimento do bem e do mal é uma isca para o homem. É um engodo, né? Alguém já pescou? Já foi pescador? Né? O que você põe no anzol, se você põe um anzol no rio, nenhum peixe vai morder o anzol. Mas se você coloca uma coisa gostosa para o peixe, que o peixe gosta, isso chama-se isca. Se você coloca uma coisa que os peixes adoram, né, uma isca, irmãos, aí eles vão morder a isca. Então, irmãos, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma isca. É uma isca. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, já que Ele criou a sua própria imagem e semelhança, Ele colocou dentro do homem, irmãos, em fazer o bem. Mas não nos conceitos de bem ou mal. A própria natureza que Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus criou o homem dentro de si uma preferência em fazer o bem, certo? Ele colocou dentro. Você não acredita? Então vamos ler Romanos 7. Romanos 7, vamos lá. É bom você não acreditar, depois ter a base bíblica. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quer dizer, existe dentro de mim, pela criação de Deus, o querer o bem. Todo homem quer o bem. Ninguém, na verdade, quer o mal. Todo homem quer o bem. Só que o homem, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mordeu a isca, porque o homem quer fazer o bem para Deus, agradar a Deus, só que quando mordeu a isca, ele mordeu a isca da árvore da morte. E quando ele comeu daquela árvore, ele morreu. Ele morreu, quer dizer, o espírito morreu. O homem só funciona direito quando o espírito está conectado com Deus. Quando o espírito está conectado à árvore da vida, aí tudo funciona. Mas quando o homem mordeu a isca e comeu da árvore errada, a árvore da morte, o espírito morreu. Quando o espírito morreu, irmãos, ainda que a alma quer fazer o bem, mas aí percebe, irmãos, olha só, percebe que o homem quer fazer o bem e não quer o mal. Só que ao querer fazer o bem, ele percebe que ele não tem força, capacidade de fazer o bem. Ele vai acabar fazendo o mal, tá? Vamos ler aqui só para vocês entenderem. Porque não faço o bem, versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Esse é o engodo, é a isca. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quando eu comi da árvore da morte, o pecado entrou em mim. E esse pecado, apesar de eu ter sido criado por Deus, querer fazer o bem, o pecado me escraviza para fazer o mal. Vocês entenderam? Então essa é uma grande isca, tá? De Satanás. Então ao fazer
Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, Deus colocou na minha mente uma lei de querer fazer o bem. Você sabia disso? Mesmo um homem pecador, ele na sua mente ele quer fazer o bem, mas não consegue, tá? Então me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí esse homem de Romanos 7, ele geme: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu comi da árvore da morte, esse corpo virou o corpo da morte, eu não sei como me libertar disso. Irmão, todo homem, toda a humanidade caiu nisso. Ó Senhor Jesus. Então, Satanás aproveitou-se do fato de homem ter sido criado por Deus em ter prazer de fazer o bem, para atraí-lo com o fruto da árvore do conhecimento, o qual lhe abriria os olhos para conhecer o bem e o mal como Deus, ou seja, tornar o homem independente de Deus. Isto está em Gênesis 3:8. Gênesis 3:8. Senhor Jesus. 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então o homem já começou a se esconder, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele percebeu que estava nu, né? Se escondeu da presença do Senhor. Irmãos, esse é o efeito, né? Primeiro efeito, quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, você se esconde da presença de Deus. Você tem vergonha de estar na presença de Deus por causa da sua nudez, né, irmãos? Então isso é um primeiro efeito. Você desconectado de Deus, irmão, todo o resto da queda vem, né? Porém, depois de ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem percebe que foi enganado, pois querer o bem está nele, mas não o efetuar. Isso já lemos, né? O homem se tornou carnal, vendido à escravidão do pecado. Portanto, irmãos, o diabo é mentiroso, ele mentiu para o homem, tá? Capítulo 8, versículo 44 de João, vocês sabem, né? E pela sua rebelião, pela rebelião do homem, quando o homem desobedeceu a Deus, né? Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele se desligou de Deus, que é a própria verdade, própria realidade. E ele então se tornou o pai da mentira, se tornou mentiroso, e nele não há verdade, né? Porque ele não fala o que é verdade. E nós comemos da árvore que tem ele como a fonte. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o diabo é a fonte, Satanás é a fonte, a morte é a fonte. Nós nos ligamos a ele que se rebelou contra Deus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5:19, eu não vou ler. Pois por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículos 10, versículo 23. Só vou mencionar aqui porque eu não vou ler. Onde está, hoje de manhã eu quero falar para vocês. Ora, o lado, a árvore do conhecimento é a árvore da morte. Mas ele tem como isca duas coisas, o bem e o mal. Lembre-se que tanto o bem como o mal tem a mesma árvore, tem a mesma raiz, é a morte. Então, o lado mal é mais visível, você sabe o que é, tá? Eu quero enfatizar um pouco o problema do lado do bem, engana você, tá? Então, o lado do mal, por exemplo, Romanos 1,
Eu tenho certeza que você repudia todas essas coisas. Você não repudia? Romanos 1, versículo 29, dá uma olhada. Você não repudia essas coisas? Né? Esse homem do lado mal da árvore de conhecimento do bem e do mal, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, ainda que alguns caem ainda nisso, mas é mais visível, não é? Ninguém quer seguir essa linha da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tem um lado do bem que engana você, tá? Então eu vou terminar aqui, falar uma coisa importante e usar o livro de Jó para mostrar para vocês. Pode não? Posso mostrar para você? Vamos para o livro de Jó? Não, eu estou falando aqui para você não ser enganado pelo lado do bem da árvore do conhecimento. Não seja enganado como Jó o foi, e muitos cristãos infelizmente estão sendo enganados. Existe um livro publicado pela editora Árvore da Vida que é Os Perigos do Lado Bom da Alma. Irmãos, esse livro, quando eu apresento para alguns pastores, os pastores depois me falam como aquilo impressionou a eles. Eles nunca, falam assim, quase que invariavelmente: eu nunca percebi que há alguma coisa errada do lado bem da alma do homem. Nunca percebi que tinha alguma coisa errada do lado do bem. Irmãos, isso realmente a grande maioria dos cristãos não sabem. E você tem um privilégio de saber. Então, Jó é o típico de um homem religioso, temente a Deus, só faz o bem, né? E ele não percebe que esse bem que ele faz está do lado do bem da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Quando você lê o livro de Jó, você fala: não, mas não tem nada errado nisso. Realmente Jó é um homem fabuloso. Dá uma olhada aqui, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Que homem bom, não é isso? Homem perfeito, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e Deus o abençoou muito. Ele tinha muitos bens, muito patrimônio. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Era o maior, né? Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício segundo o número de todos eles, pois diziam: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Era um homem bom, temente a Deus. Ele era muito bom, mas eu não sabia se os filhos eram tão bons como ele, né? Então, se os filhos de repente tenham ofendido a Deus, então ele também sacrificava a Deus pelos seus filhos. Você não é assim também, né? Não vou fazer que Deus não fique indignado com meu filho, né? Então vou fazer sacrifício a Deus. Irmãos, esse é um homem bom demais, muito bom. Aí, versículo 6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vocês sabem que tem um lugar que lá na região do norte, no norte não físico, tá? Espiritual, lá está o trono de Deus, e tem um lugar ali que Deus
é um monte da congregação, Deus congrega os anjos, né? De tempo em tempo tem uma assembleia lá. E nesse tempo Satanás apareceu lá, não sei como é que ele foi, né? Então, apareceu, aí perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela, né? Cuidado com passear dele, né? Cuidado. Aí perguntou ainda ao Senhor, Satanás: você não viu meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor dizendo: Jó debalde teme a Deus? Ele realmente teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Ele tem de tudo, você dá do bom e do melhor para ele, claro que ele teme você, não é? Aí começa, né? Deus falou: então tá bom, estende porém a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema contra ti a ele. Satanás falando, né? Contra ti a tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E realmente, irmão, Satanás fez acabou com todos os seus filhos, morreram, todos os seus bens foram destruídos, não tinha mais nada, tá? Aí quando tudo isso aconteceu, versículo 20, aí no capítulo 1, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei ao Senhor. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele ainda era bom, não é isso? Ainda um Jó bom. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmão, esse livro de Jó é o livro menos entendido. Os cristãos acham que entendem, mas não entendem, tá? Então, num dia, aí capítulo 2, num dia em que de novo houve aquela assembleia e tal, e o Senhor falou: se onde você vem? Vem da terra. Olha, você viu meu servo Jó? Você tirou tudo dele e ainda continua temente a mim, né? Aí, então Satanás, versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende porém a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti, né? E na tua face. E de fato, Satanás, versículo 7, feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até alto da cabeça. Já pensou? Todo o seu corpo tomado por tumores malignos, né? E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para se raspar, porque coçava muito, né? E então a sua mulher lhe disse, agora a mulher não aguentou mais, né? A mulher falou: anda, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Até aí Jó se conservou bom, íntegro, temente a Deus, né? Não pecou. Aí então começa a história. Aí vêm os seus três amigos para vir se condoer dele. Aí foram os três, né? Versículo 11, ouvindo pois três amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, Bildade, né? E Zofar, e foram juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Versículo 12, levantando-se eles de longe os olhos e não o reconheceram. Ele estava puro pus e sangue, né? De feridas, né? Não reconheceram ele, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Irmão, agora vem o verdadeiro teste.
Já pensou? 3 amigos seus sentam na tua frente, do seu estado lastimável, certo? E eles primeiramente se condoendo com você. Como é que você foi cair nisso, né? Como é que Deus te castigou assim e tal? E já pensou 7 dias, 7 noites sem falar uma palavra? Hein? Todo mundo sentado na frente dele só olhando para ele. Começa com olhar de misericórdia, mas os dias vão passando, aí começa a entrar olhares de desconfiança. Você deve ter feito alguma coisa errada para Deus. Vocês entenderam? Aí Deus queria que mexesse com a alma dele. Aí quando chegou no final do 7º dia, né? Eles já estavam condenando a Jó. Jó, você deve ter praticado alguma injustiça. Você deve ter algum pecado. Irmãos, aí Jó não aguentou. Eu fui justo o tempo todo. Tá? Aí Jó então começa a amaldiçoar o dia que nasceu. Aí saiu da integridade, né? Capítulo 3. Depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus, né? E Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas e a sombra da morte habita. Eu não devia nem ter nascido. Aí vem a mais longa conversação, argumentação, irmãos, entre Jó e seus 3 amigos. Era, ó Senhor Jesus, deixa eu ver como é que eu consigo, aqui ó, foram do capítulo 3 de Jó até o capítulo 31, Jó, os seus amigos o acusando que ele deve ter cometido uma injustiça, havia algum pecado, e o Jó se justificando que ele não fez nada de errado. Então já pensou? Foram 29 capítulos de argumentações. Não tem fim, irmão. Quando você começa a argumentar, não tem fim. Até que um jovem Eliú apareceu na conversa, acabou com aquela argumentação toda. Aí que mostrou do capítulo 32 até 37, que mostrei para vocês, são naqueles capítulos que começa a mostrar que, na verdade, há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido, que lhe deu a vida. Vocês se lembram disso? Quem falou isso foi Eliú, o jovem. Aí levou para o espírito. Aí ele começa, né, Jó começou a se dar conta de alguma coisa que Deus queria mostrar para ele. E depois o Senhor aparece a ele. Tá? Então, no capítulo 29 de Jó, vamos dar uma olhada, capítulo 29. Jó então, 29, revela como um homem, como Jó, deixa eu ver, 29, onde está o 29? Está aqui, revela como um homem como Jó, íntegro e justo, temente a Deus, que se aparta do mal, e não percebe que ele vive do lado bem da árvore da morte, né? Ele constrói para si toda uma estrutura de uma vida piedosa, tendo respeito e admiração de todos ao redor, desde os mais jovens até os mais idosos. A sua justiça e equidade são objeto de louvor, e todos anseiam em ouvir as suas palavras sábias e os seus conselhos como chefe. Para o seu próprio bem, Deus destruiu o seu ninho que ele queria eternizar, porque Deus quer conduzi-lo à árvore da vida. Às vezes o Senhor prova você, e você não entende porque o Senhor está provando você, se você está fazendo coisa boa. O Senhor quer tirar você da árvore do conhecimento do bem e do mal, do lado do bem. Ele quer conduzir você para a árvore da vida. Tá?
Vou ler só alguns versículos, né, para vocês entenderem isso. Aqui diz, versículo 20, capítulo 29, 2. Quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ele tem saudade daquele tempo que estava tudo bem, tudo prosperava, né? Versículo 4, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, né? Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Versículo 7, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia e a língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Irmão, quem não gosta disso? O homem do bem, o homem íntegro, temente a Deus, e todo mundo aprecia, todo mundo admira da sua sabedoria. Quem não quer isso? Mas cuidado, que pode ser da árvore do conhecimento do bem e do mal, do lado do bem. Pode ser. Você é um desses. Toma cuidado. Aí versículo 18, aí vem o ninho. Ele construiu a vida toda esse ninho. Capítulo 1 que eu li, era um ninho que ele construiu. Eu dizia, no meu ninho expirarei. Eu quero morrer nesse ninho, sendo respeitado, honrado. Para mim está ótimo, quero morrer aqui. Multiplicarei os meus dias como areia, a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará. E Deus veio destruir o ninho. Cuidado, que Deus pode destruir teu ninho, tá? Então, Senhor, não tenho mais tempo, meu tempo está acabando, mas ainda tem muita coisa aqui, deixa eu terminar aqui. Aí no capítulo 38, Deus começa a amolecer o seu coração, começa a mostrar para ele, tá? Quem é você? Eu Deus, criei todas essas coisas, certo? Eu não sou um Deus injusto, não. Eu estou fazendo tudo isso para o seu próprio bem. Eu vou te mostrar, né? Vou te mostrar o que você tem, tá bom? Capítulo 38 mostra, né, que quem é, capítulo 38, versículo 2, quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento, né? Cinge-me, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quer dizer, quem é você? Eu que lancei os fundamentos da terra, eu criei todas essas coisas. Eu sou um Deus todo-poderoso, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Quem é você? Você está querendo ser o bom, o máximo? Eu vou te mostrar, sabe, por que árvore você vive, né? Tá. Aí, irmão, vamos lá para... Não tenho mais tempo, vamos lá para o 40. É isso, né? Vamos lá, 40. Aí o Senhor quer mostrar para ele que essa árvore vem de uma origem perigosa, e ele não sabe que essa árvore, por origem, um animal terrível que está dentro dele, tá? Então, versículo... Vocês têm tempo ou não? Vocês podem falar? Tá. Capítulo 40, versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. E eu te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu de fato o meu juízo? Só anular o meu juízo? Ou me condenarás para se justificares? Você está condenando Deus para dizer que você é justo, e você argumenta, se justifica, e me condenando, né? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Aí olha versículo 10, eu acho que poucos
leitor da Bíblia entende. Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória. Derrama as tuas torrentes, as torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. O que é isso? Você entendeu alguma coisa? Muitos cristãos não entenderam. Muitos leitores da Bíblia, até mestres da Bíblia, não entenderam esses versículos. Irmão, Deus está querendo mostrar para Jó: Jó, não precisa ficar bravo comigo, não. Você precisa ficar bravo com o que está dentro de você. Dentro de você tem um bicho chamado todo soberbo. Ele é todo orgulhoso. Você ficou todo orgulhoso dos bens que você praticava. Você era todo orgulhoso por sua integridade, né? Por ser temente a Deus, desviava do mal. O seu lado bem, você se orgulhava dele, mas quem é a fonte? Esse bicho que está dentro de você. Então, se você quer se ornar de majestade, de glória, então quer ser realmente alguém com excelência, você tem que mirar a sua arma para inimigo certo. Não é para mim, não é para Deus. Você tem que mirar na coisa certa. Onde está isso? Versículo 12: olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar. Todo soberbo aqui é Satanás, e os perversos, irmãos, são os seus principados e potestades. Vocês entenderam ou não? Por isso eu digo, poucos cristãos conhecem esses versículos. Versículo 13: cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes no sepulcro. Irmãos, Satanás, então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória, né? Então, todo soberbo, eu já falei, todo soberbo é Satanás, que ensoberbeceu com a sua formosura e sabedoria. E o homem que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado, a natureza pecaminosa de Satanás entrou nele e passou a habitar nele, né, como tal. Aí calca aos pés aos perversos, são os principados e potestades. E o que quer dizer? Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Eu quero mostrar um versículo para vocês. Romanos 7. Vocês vão entender esse versículo. 7:17. Não, 7:20 já li para você. Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. Vocês vão entender o que é triunfar o que é colocar na sepultura, né? Colossenses 2:14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-os na cruz. E despojando quem? Não só Satanás, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a vitória que Jó tinha que proclamar. É em Cristo, tá? Vamos continuar lá em Jó 40, o meu tempo está acabando, já acabou, né? Vamos lá. Aí versículo 15: contempla agora o hipopótamo que criei contigo, que come a erva como o boi. Hipopótamo aqui, na verdade, não é propriamente hipopótamo de hoje, mas é bem parecido. Era um bicho que tinha antigamente, chama-se bemote. Irmãos, se você ler aqui a descrição dele, você vai ver que é um bicho poderoso, né?
né? A sua força, versículo 16, a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas são entretecidos, né? E versículo 21, deita-se debaixo dos lotos, nos esconderijos dos canaviais e da lama, os lotos o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, não tem medo não, né? Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando, ou lhe meter um laço, né, pelo nariz? Irmãos, esse bicho aqui, como é que é o bemote, semelhante a um hipopótamo, é um bicho aparentemente dócil, com duas orelhinhas ali, né? Fica debaixo da água ou fora da água, tanto faz, e só fica só os dois olhos e dois, né? Bicho, as crianças até querem passar a mão, né? Mas é o animal que mais mata na África. Você sabia disso? Hipopótamo é o animal que mais mata na África. Irmãos, esse é o lado do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo quer passar a mão, temente a Deus, se aparta do mal. Ele é homem admirável, só pratica o bem. Irmãos, ele é hipopótamo, mas vai enfesá-lo, vai provocá-lo. Irmãos, ele vira um bicho. Jó virou um bicho, tá? Agora, o Senhor quer mostrar outro animal, que na verdade é o mesmo animal, é a árvore do bem e do mal, né? O lado do mal, tem outro bicho, capítulo 41. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Esse crocodilo não é propriamente crocodilo, é Leviatã. Leviatã, parecido com crocodilo, mas mais poderoso que crocodilo, né? Ou lhe travar a língua com uma corda? Pode meter-lhe no nariz uma vara de junco? Pode furar-lhe as bochechas com um gancho, né? Aqui, ó, versículo. Vocês podem ler em casa, vocês vão se impressionar. Esse é o lado do mal mesmo, tá? Aí versículo 15, as fileiras de suas escamas são o seu orgulho. Orgulho é que ele se protege pelo seu orgulho. Irmãos, é o seu ego. O seu ego e o meu ego é esse bicho aqui, tá ali, né? E cada uma bem encostada, como um selo que se ajusta, a tal ponto uma se chega a outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Irmãos, o nosso ego se protege tanto que não passa nada. Ninguém consegue tirar-me da minha argumentação, não é isso? Eu sou um bicho, eu sou um Leviatã, né, do lado do mal, não é isso? Aí, irmãos, versículo 18, cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, quer dizer, ele espirra, sai fogo, tá? E da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Isso aqui não precisa nem se mostrar que é bonzinho. Ele quer se mostrar que é mal mesmo, não tem problema, tá? Aí olha o versículo 33, na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Irmãos, esse é Satanás, mas a natureza dele está dentro de você, tá? Ele olha com desprezo tudo que é alto. Ele não quer ver ninguém acima dele. Por isso ele quis subir, ser igual ao Altíssimo. Ele não quer que Deus seja acima dele, ele quer que Deus seja igual a ele, tá? Então ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Jó, tão bonzinho, mas era orgulhoso. Deus quer salvá-lo. Deus quer salvar você. Aí depois de tudo isso, Jó acordou. 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nem quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu nunca ia conhecer que tem um bemote dentro de mim, tem um Leviatã dentro de mim. Eu estava vivendo por eles, tá? Então, escuta-me, pois havias dito,
e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó agora pede pela palavra do Senhor. Ele quer a palavra do Senhor para guiá-lo, né? Não é pelo lado bem, irmãos. Por isso nós vivemos pela palavra que sai da boca de Deus, não é pelo nosso lado do bem, né? Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, depois que Jó acordou, irmãos, agora ele está na árvore da vida. Deus restaurou a vida dele, restituiu uma família, lhe deu muitas vezes mais tudo que ele tinha de bens, etc, etc. Irmãos, isso tudo é para mostrar cuidado com os lado bom da sua alma. Eu estou sendo muito bonzinho fazendo isso, eu estou indo, né, para a igreja todo o tempo, não sei o que. Cuidado do lado do bem. Você tem que estar ligado à árvore da vida. Irmãos, porque sem mim, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos a todo tempo estar permanecendo no Senhor, e que é a palavra dele permanecer em nós. Amém. Desculpe tomar tanto tempo. Jesus é o Senhor. ¡A la calle! Amén, Señor Jesús. Mi nombre es Alex, soy colportor dinámico. Soy de Colombia, más ahora estoy sirviendo acá en Panamá, Centroamérica. Quería compartir con ustedes un poquito mi experiencia, ¿no? Como era anteriormente. Yo era un joven aburrido, un joven que no quería salir de mi cuarto. Más ahora el Señor pudo transformar mi vida. Tuve la oportunidad de pasar por el CEPET, después por el PAC. El PAC pudo aumentar esa llama, desde ser colportor, esa llama de hacer colportar. Y ahora estoy sirviendo acá en Panamá. Amén, hermano, mi nombre es Ángelo. Estamos sirviendo aquí en Costa Rica. ¡A la calle! Mi nombre es Giancarlos. Hola, mi nombre es Giselle. Y estamos sirviendo en República Dominicana. Mi nombre es Farid. Bueno, hermanos, mi nombre es Luis Luna. Somos colportores dinámicos de Colombia y estamos sirviendo en Guatemala. ¿Y usted qué espera para ser un misionero, un colportor? Amén.